Vamos dizer que este é um vídeo para a gente se inspirar nessa trajetória. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar em diferentes redes sociais, pode patrocinar o conteúdo desse canal, que é o que permite que ele continue existindo, pode também interagir comigo nas diferentes redes sociais, deixando seu comentário, seu like, seu dislike e compartilhando esse material com outras pessoas que porventura se interessem por esse tema. E hoje, sábado, a gente está aqui para mais um vídeo da linha dos linguistas do mundo. E hoje a gente vai falar de um linguista brasileiro. O que eu tenho tentado fazer aqui? Eu trago uma área e um autor que se relaciona a ela. Então, um sábado uma área, no outro sábado o autor que a ela poderia estar conectado e relacionado. E aí aqui a gente tem uma série de problemas, né, quando eu escolho essa metodologia. Porque você tem muitos autores que poderiam estar atrelados a diferentes áreas que eu vou apresentar aqui para vocês. Então a minha escolha é mais uma tentativa de trazer um exemplo, despertar aí a sua curiosidade, para que você, a partir disso, busque aí outras informações, outros autores e saiba mais sobre essas áreas que eu tenho discutido aqui com vocês. Hoje a gente vai trazer uma figura muito importante para a linguística brasileira. Essa figura é o Joaquim Matoso Câmara Júnior. Se você está cursando letras, você talvez já o conheça. Se você está cursando linguística, você certamente o conhece, ou ao menos deveria conhecê-lo, porque ele é considerado o primeiro linguista brasileiro. É, portanto, essa figura historicamente bastante relevante para os estudos da linguagem no Brasil. E não só por ser o primeiro linguista, né, mas para a gente pensar o que é que isso significa. E aí hoje eu queria dar uma olhadinha um pouco para a trajetória do Matoso Câmara, e aí a gente vai fazer algumas pontes com coisas que eu já apresentei aqui. O Matoso Câmara, como é conhecido, nasceu em 1904 e faleceu em 1970. São aí 66 anos de contribuições bastante diversas. E é por isso que eu digo para você que eu acho que esse vídeo poderia ser uma inspiração. É claro que a gente não pode aqui ignorar que lá nos idos de 1904, 1920, estudava, fazia faculdade e fazia todas essas interlocuções quem podia, quem tinha lá os seus belos contatos, quem tinha lá o estímulo para fazer isso, a sua grana e que podia participar desses círculos todos. Então eu não estou tirando isso de contexto, mas eu acho que a história do Matoso Câmara é bem interessante por mostrar os diferentes interesses pelos quais ele passou ao longo da vida dele. Aos 22 anos, ele se tornou desenhista. E desenhista não em qualquer lugar, mas na Inspetoria de Água e Esgotos do Rio de Janeiro. Veja você que a gente está falando de um cargo que é técnico e que não está, a princípio, relacionado à linguística. E isso não é tudo, porque no ano seguinte, ao se tornar desenhista, ele se formou em arquitetura. Alguns anos depois, ele se formou em direito. Observe que a gente está falando de alguém que perpassou aí áreas do conhecimento que são bastante diferentes, ou a princípio são vistas como bastante diferentes entre si. É lá em 1927 também que ele se torna professor de latim e português. Olha só que interessante, uma figura que estudou arquitetura, que era desenhista, mas que se torna professor de latim e português. E aí a gente vai entendendo que essa trajetória, que vai passar por essas diferentes áreas do conhecimento, vai inevitavelmente culminar na linguística, pelo interesse justamente por línguas, pela língua, pela linguagem, pelo entendimento de linguagem que o Matoso Câmara tem. Só para te dar um exemplo disso, lá nos idos de 1934, ele vai passar um ano escrevendo uma coluna para um jornal que vai se chamar Pequenas Lições de Português. Observe você que nesse momento ele não assinava como Matoso Câmara, ele assinava como C. Mas era ele ali trazendo uma série de observações sobre língua portuguesa, observações essas que vêm justamente do ensino dele de redação sobre língua portuguesa para alunos do ensino médio. Essas explicações desse jornal depois elas vão ser publicadas mais adiante num compilado de publicações do Matoso Câmara. Mas não só isso, o Matoso Câmara ele participa então de outras reflexões sobre o que seria, inclusive, entrando até nas polêmicas, o que seriam essas polêmicas hoje, sobre se deveria se nomear o português de idioma nacional, língua brasileira. Ele entra, inclusive, em atrito, digamos assim, porque ele acredita que o nome deveria ser língua portuguesa e não língua brasileira, como era defendido por um deputado, que tinha ali um projeto de lei para se chamar de língua brasileira e não língua portuguesa. Veja você que é uma figura, então, que está desde sempre, digamos assim, desde muito, interessada em discutir questões de língua portuguesa. E foi alguém que lá em 1937, ele decidiu
definitivamente abandonar esse lugar da arquitetura, do direito, do desenhista, esses espaços, digamos, que ele havia ocupado antes, para seguir ensinando, para seguir nesse lugar do professor de português, mas não só do professor de português, mas daquela figura que pensa língua. E isso aqui, gente, é importante porque a gente vive um momento em que a linguística, ela está, digamos assim, fervilhando, está vindo como essa disciplina, mas é uma reflexão que no Brasil ele é chamado não à toa do primeiro linguista justamente por ser alguém que procura sistematizar esse conhecimento de forma um pouco diferente daquilo que vinha sendo feito anteriormente. E aí eu tô falando aqui um pouco diferente porque eu não vou entrar nos detalhes teóricos, mas deixo aqui embaixo já uma série de artigos que vocês vão poder ler para entender justamente essa trajetória do Matoso, porque ele não abandona justamente esses teóricos que vieram antes dele no Brasil. Ele dialoga com eles, ele reflete com eles, seja os indivíduos que estão fazendo justamente um estudo comparado de língua, sejam aqueles que estão olhando para a língua a partir da perspectiva da literatura e da estilística. Então ele não abandona essas conversas, ele não rompe nesse sentido, ele dialoga, mas questiona, critica, pondera, e isso é o que é o interessante para a gente pensar então essa figura como esse primeiro linguista brasileiro. Porque quando você lê artigos, em 2004, quando se celebrou os 100 anos de Matoso Câmara, houve um compilado de vários artigos falando sobre a importância do trabalho do Matoso Câmara para a linguística brasileira, e você vê uma série de pesquisadoras, professoras e professores justamente destacando esse lugar desse diálogo, dessa interação, inclusive com aquilo que é diferente daquilo que ele entendia e pensava nos diferentes espaços em que ele atuou e participou. No ano em que ele abandona de vez esses outros lugares dos quais ele participava, digamos assim, e se volta para a linguística, eu vou dizer assim nesses termos, ele faz um curso como ouvinte de filologia, que é muito importante justamente para ele continuar essas reflexões que ele já vinha fazendo e que, como eu disse aqui, ele já vinha inclusive apresentando em jornais. Entre 39 e 40 ele publica, por exemplo, Lições de Linguística Geral. E olha que interessante, porque a gente teve o Saussure lá atrás, que é conhecido como o pai da linguística, que publicou justamente o curso de Linguística Geral, e aqui a gente tem os princípios de Linguística Geral, e justamente Matoso é a figura que vai trazer, digamos assim, esse estruturalismo, que vai concretizar essas ideias estruturalistas para se pensar a língua no Brasil. E essa figura, ela é importante porque ele vai então para além da gramática, do normativo, ele está justamente nesse lugar do descritivo sobre o português. E eu disse que quem faz letras ou linguística já muito provavelmente o conhece. Por quê? Porque quando eu fiz, por exemplo, um vídeo para falar de fonética e fonologia, um dos livros que eu trouxe como exemplo para falar de fonética e fonologia é um livro que vai usar em vários momentos o trabalho do Matoso Câmara. Por quê? Depois de fazer todos esses movimentos, lá adiante ele vai defender a tese dele de doutorado, que é um estudo de fonêmica do português brasileiro. Então você tem a influência de Matoso Câmara, inevitavelmente, na fonética e fonologia do português. Mas não só, porque interessado estava em diferentes aspectos da língua portuguesa e ele olhava para elas com muita minúcia e curiosidade. No vídeo em que eu falo, por exemplo, sobre morfologia, tem ali dedo do Matoso Câmara também. Nessa discussão, por exemplo, que se faz sobre a questão de gênero neutro, teve gente, por exemplo, dizendo assim: o gênero em português não está atribuído no vocábulo, no substantivo, mas no artigo que o acompanha. Sabe quem disse isso? Matoso Câmara. E na verdade essa é uma análise que depois é evidente, aqueles que o sucedem vão refletir, vão questionar. Tem uma análise específica que ele faz, por exemplo, do R do português, o carro e o caro, que foi muito discutida e criticada e que ele mesmo revisou essa análise que ele tinha feito anteriormente, quando ele vai publicar um outro livro que se chama Princípios de Linguística Geral. Veja que essa figura é uma figura que está o tempo todo pensando sobre aquilo que está fazendo e que passa então a dialogar com esses outros que o sucedem. Mas esses tantos outros, há muitos outros que sucedem e com os quais ele não vai dialogar,
por ter falecido em 1970, um momento em que justamente a linguística vai entrar mesmo no programa de universidades no Brasil. Pouco tempo depois, né, que a linguística entra no programa das universidades. Então veja que interessante, né, porque ele é esse primeiro linguista, e quando eu falei sobre Pike, eu também falei rapidamente sobre ele, porque ele inevitavelmente interagiu com Pike. E por quê? Porque ele trabalhou durante vários anos no Museu Nacional, em que estabeleceu um departamento, eu vou chamar assim, de linguística, em que se discutiu, em que se trouxe muitas reflexões sobre as línguas indígenas, e o Summer Institute of Linguistics tinha base naquele momento no Museu Nacional, e portanto havia uma interação inevitável e bastante ali frutífera, guardadas, claro, de novo, as críticas que a gente já fez, as ponderações que a gente já fez sobre o Summer Institute of Linguistics aqui, em vídeo anterior. Essa era uma relação muito frutífera e que num artigo que eu trago aqui da Ione Leite, que trabalhou diretamente com o Matoso Câmara lá no Museu Nacional, ela justamente reporta um pouco dessa interação de Pike, por exemplo, com o Museu Nacional e então as suas palestras e no momento em que Matoso Câmara estava lá e que dialogava com diferentes pesquisadores do Instituto Summer. Mas Pike, veja, ele foi alguém que dialogou com figuras muito importantes da linguística mundial, como por exemplo Roman Jakobson, que se você faz letras ou linguística já deve conhecer, que é uma figura muito importante para os estudos da linguagem e que vão olhar de maneira funcionalista, digamos assim, para a linguagem. Ele também esteve junto de Bloomfield, assim como esteve junto de Lévi-Strauss, e Lévi-Strauss como antropólogo. Veja que, e isso nos mostra que as conversas do Matoso Câmara, elas estavam não só, entre aspas, né, entre linguistas e figuras que estavam pensando a língua mais diretamente, com o olhar da linguística que vinha ali se estabelecendo, mas também com essas outras figuras como a antropologia. E quando ele dialoga com essas figuras que estão trabalhando com línguas indígenas, ele também está fazendo isso. Porque no Museu Nacional você tem esse lugar da antropologia como muito importante. Você tem lá esse linguista que está fazendo esse diálogo também, então, com a antropologia. Ele, inclusive, ofereceu cursos para o setor de antropologia no Museu Nacional, de onde, inclusive, ele formatou um dos seus livros, O Princípios de Linguística Geral. Veja que frutífero, que vastidão de trabalhos. Quando eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, da influência dele para a morfologia, e eu trouxe o caso do artigo como sendo aquele que determina o gênero, inclusive como eu flertei e conversei aqui para falar sobre uma das possibilidades de análise de substantivos no português a partir da morfologia, tá aí o texto em algum lugar. Vai ter esse barulho mesmo. Tudo bem, espero que não pegue. Ele defendia que A, E e O em substantivo são vogal temática e não A e O como distinção de gênero. Na gramática, por exemplo, era muito corrente, eu acho que ainda é, se dizer que A e O são desinência de gênero. E ele fazia essa outra análise, dizendo que se tem A, E, O como vogais temáticas, em algumas circunstâncias esse A vai aparecer como desinência de gênero, porque ele vai considerar o masculino como não marcado. A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, porque eu quero falar de masculino genérico, e é muito importante a gente falar desse não marcado, mas eu queria te trazer aqui essa curiosidade para te chamar a atenção para o pensamento de Matoso Câmara em diferentes áreas do conhecimento, seja discutindo línguas indígenas, porque ele tem artigos publicados para falar inclusive de línguas da família G, por exemplo, a tese dele de doutorado falando sobre fonêmica e porque ele produz material para falar de morfologia, mas não só, tem estilística, tem muitas outras áreas em que ele está ali embrenhado, produzindo, trazendo o seu conhecimento. Eu deixo aqui embaixo uma série de estudos para justamente você conhecer o trabalho dessa figura, que nunca deixou de dar aula no ensino secundário. Ele nunca foi professor fixo no sentido de virar um professor, de ter uma cátedra só para si, digamos assim, na universidade, e nisso ele deu uma série de cursos em diferentes universidades, mas nunca deixou de dar aula para o ensino secundário. Eu faço esse convite a você conhecer o trabalho desse linguista tão importante brasileiro, que dialogou com figuras de diferentes lugares do mundo, que traduziu materiais importantes de linguística, como um livro do Sapir, que se chama Linguagem. O que não falta é produção de Matoso Câmara na área de linguística. Então, o meu convite para você é conhecer essa figura importante na história das ideias linguísticas no Brasil, e a gente se vê na próxima semana. Um beijinho e tchau, tchau!